Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 27, verso 38. Apenas um versículo para a nossa meditação dessa noite. Mateus 27, 38. Diz assim a palavra do Senhor: 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, e mais uma vez podemos ter o privilégio, Senhor, incomparável, de ministrar a Tua palavra à Tua igreja, Senhor. Essa palavra possa ser compartilhada, Senhor, e possa também ser ministrada, possa, Senhor, falar ao coração dos Teus filhos que estão aqui presentes e dos Teus filhos, Senhor, que assistirão a essa gravação pelo YouTube. Senhor, te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esta palavra é uma palavra muito interessante. É uma palavra que falou diretamente ao meu coração, e eu tenho certeza que também falará ao seu coração, porque um dos cuidados que o pregador deve ter é que, primeiramente, a palavra fale a ele, para que em seguida possa falar aos demais crentes, porque é incoerente o pregador trazer uma palavra que não fale ao coração dele, que não traga nenhum conteúdo, que não traga nenhuma edificação, nenhum consolo ou nenhum ensino ao seu coração. Primeiramente, a palavra fala ao pregador para falar à igreja de Deus. O momento que nós contextualizamos aqui nessa passagem, ela fala do maior momento da história humana, o maior momento, o ápice do ministério terreno de Jesus e, sem dúvida, o maior momento ou o maior evento de toda a história humana, que é o sacrifício salvífico de Jesus na cruz por cada um de nós. Jesus, nessa conclusão épica do plano de salvação, ele não apenas demonstra, pregado na cruz do madeiro, todo o seu amor à humanidade, mas também ele cumpre um plano de salvação traçado desde o Éden, quando o homem caiu em pecado, e Deus trouxe um plano de salvação, aonde o descendente da mulher viria, seria ferido no calcanhar, porém ele pisaria e esmagaria a serpente. E nessa ocasião, Jesus estava ali pendurado no madeiro. Perceba o cenário: Jesus pendurado, e como nós lemos aqui no texto, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então vamos visualizar a situação. A morte de cruz era o pior castigo ou a pior penalidade aplicada pelos romanos. Veja que os romanos, eles eram especialistas em tortura. Os romanos eram especialistas em aplicar penas condenatórias e penas de morte. E a cruz, ela era especialmente a pior de todas, porque além da questão da dor que era infligida, e era uma dor quase que sobre-humana, que poucos homens poderiam suportar, e além de tudo isso, era uma dor que era prolongada, enquanto que a forca, enquanto que o extirpamento, enquanto que o empalamento, que eram outras formas de penalidades de morte aplicada pelos romanos, elas eram praticamente instantâneas. A pessoa morria em questão de segundos. A crucificação, ela poderia durar horas ou até mesmo o dia inteiro de dor e sofrimento, e mais um outro elemento de escárnio público.
Jesus estava sofrendo não apenas a dor física, mas ele estava sofrendo a dor da humilhação pública, de estar sendo exposto para que todos pudessem ver. E vejam um dado interessante: o Monte do Calvário, ou Monte da Caveira, era um monte que estava situado em uma posição estratégica na cidade de Jerusalém, aonde os condenados poderiam ser avistados de praticamente toda a cidade. Ou seja, de praticamente qualquer ponto de Jerusalém, os cidadãos de Jerusalém poderiam avistar e escarnecer daqueles que haviam sido condenados. E o Filho de Deus, o nosso Senhor, aquele que representa a manifestação do amor de Deus à humanidade, estava ali pendurado e sofrendo um castigo como inocente, como aquele que foi condenado sem culpa, mas em cumprimento da profecia, de Isaías 53:12, que fala que ele seria contado entre os transgressores. Então percebam o quadro sinistro, o quadro terrível pelo qual Jesus estava sendo submetido. Queridos, abra a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 23 e vamos acompanhar do verso 39 até o verso 43 de Lucas 23. Lucas 23, verso 39 até o verso 43. Nessa circunstância que Jesus se encontrava, vivendo, repito, o ápice do seu ministério e o evento de maior importância em toda a história humana, Jesus ele encontrou-se com dois personagens, ou duas personagens, se você preferir, que são os assim denominados ladrões da cruz. Alguns os denominam de o ladrão mau e outro o ladrão bom. Esses dois personagens, irmãos, eles passariam incontestavelmente desapercebidos na Bíblia. Eles passariam sem nenhuma referência relevante. Eles passariam de forma anônima na Bíblia, em toda a narrativa bíblica, com toda a certeza. Porém, eles tiveram um curto, porém muito importante diálogo com Jesus. E através desse diálogo, eles entraram para a história. E cá estamos nós, 2000 anos após o evento da crucificação de Cristo, falando sobre esses dois personagens. Um, repito, reconhecido como o ladrão mau, e o outro reconhecido como o ladrão bom. O ladrão mau representa o homem carnal, e o ladrão bom representa o homem espiritual. Veja o que o ladrão mau falou. Ele disse assim, verso 39: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, ou dependendo da sua tradução, zombarias ou blasfêmias contra ele, dizendo: não é você o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Perceba, segundo o evangelho apócrifo de São Nicodemos, o nome desse ladrão é Gestas, mas repito, é um evangelho apócrifo, então apenas por tradição vamos nomeá-lo de Gestas. Gestas, ele era o ladrão mau. Gestas representa o homem e sua carnalidade. Veja que Gestas ele zomba de Jesus. Gestas ele blasfema de Jesus. Gestas ele insulta a Jesus. A Bíblia ela não descreve exatamente todas as zombarias, ela apenas fala
que um dos criminosos que ali estava lançava-lhe insultos, lançava-lhe zombarias, lançava-lhe blasfêmias. O autor do Evangelho de Lucas não especificou cada uma delas. Ele apenas diz assim: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Perceba, ele representa o mundo de hoje, o mundo que zomba de Jesus, o mundo que blasfema contra Jesus, o mundo que banaliza a figura de Jesus e do Evangelho. Veja que ele murmura, veja que ele era um frustrado, porque o murmurador é aquele que deposita em Deus as suas frustrações. Ele estava ali condenado e certamente transtornado pela sua condenação. Ele estava com ira e ele deposita em Deus a sua raiva. Ele deposita em Jesus a figura da sua frustração pela sua condenação, mas Jesus em nada tinha culpa. Veja que ele o reconhecia, isso me chama muito a atenção. Ele conhecia Jesus, seja porque de repente ele poderia ser um seguidor que havia se desviado do caminho, ou simplesmente ele era um cidadão de Jerusalém e arredores que talvez tivesse ouvido falar da fama de Jesus, ou quem sabe ele tivesse comparecido a algum sermão de Jesus e talvez até testemunhado algum testemunho de fé, algum testemunho de milagre de Jesus. A Bíblia ela não é específica, mas de qualquer forma ele sabia quem era Jesus, ele conhecia quem era Jesus, e ele conhecia o poder de Jesus, porque ele fala: olha, tu não és o Cristo? Não é você que é Jesus? Não é você que é o milagreiro? Não é você que dizem por aí que é o Filho de Deus? Não és tu? Então, se é você mesmo, se você tem todo esse poder, se você tem toda essa autoridade que você diz que tem, ou que eu ouvi dizer que você tem, então faz um milagre, desce daí e salva a ti mesmo e salva a nós. Queridos, quantos no mundo são assim? Só procuram Jesus na hora do aperto, só procuram Jesus quando precisam de alguma coisa. Quantos do mundo são assim? Quantos da igreja estão assim? Quantos estão na igreja com Jesus ao lado? De repente nós temos um ladrão da cruz em nosso meio, está com Jesus ao seu lado, conhece a Jesus, já testemunhou o milagre de Jesus, já ouviu a palavra de Jesus, mas está com seu coração cheio de ira, está com seu coração cheio de ódio, está com seu coração cheio de murmuração, e deposita em Jesus o resultado de todas as suas frustrações. Quantos na igreja estão assim, meus irmãos? Quantos no mundo estão assim? São o que nós chamamos de cristãos rotulares, que se dizem cristãos, que usam o rótulo de cristãos, né? Nós vivemos hoje uma geração de cristianismo cultural. O que é o cristianismo cultural, irmão? O cristianismo cultural é a moda de ser cristão. Hoje em dia é bacana ser cristão, é legal se dizer cristão, e muitas pessoas se rotulam cristão para justificar os seus erros, para justificar as suas frustrações, para justificar aquilo que fazem errado, que fazem de errado. Ah, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas eu sou cristão. É como se no momento em que ele se rotulasse como cristão, toda a sua maldade, todo o seu pecado, tudo aquilo que ele pratica de errado fosse justificado. Vivemos o cristianismo cultural, vivemos o cristianismo de consumidores. Quem é o cristão consumidor, meu irmão? O cristão consumidor é aquele que vem para a igreja e só quer saborear, e só quer receber os benefícios do culto. Aí ele vem, ele louva,
ele recebe a palavra, ele se alimenta espiritualmente, mas ele não está disposto a oferecer nada. É um consumidor, é aquele que vem, se a palavra é boa, ele glorifica a Deus, porque ele sai satisfeito e alimentado. Se a palavra não é boa, segundo a concepção dele, ele não considera uma palavra agradável, ele sai murmurando, ele sai falando mal do pastor, ele sai falando mal do pregador, ele sai murmurando da igreja, e não demora muito, ele muda de igreja para procurar uma igreja que satisfaça o seu ego e satisfaça a sua necessidade de se alimentar das coisas e dos benefícios da igreja, sem ter nada a oferecer, porque ele não é servo, ele não é discípulo, ele não é seguidor, ele é meramente um consumidor daquilo que a igreja e que Deus tem a oferecer para ele, e ponto. É um cristianismo de consumidores, só procura Deus no momento do aperto. Quantos na igreja estão assim, meus irmãos? E quantos aí no mundo também são assim? Não são crentes, não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a igreja, mas vão porque é legal, porque é bacana, porque tem um amigo cristão, mas ele não quer saber de Deus, e Deus às vezes está ao lado dele, e ele está zombando, ele está murmurando, ele está blasfemando, porque ele é um homem carnal. Veja, outra coisa que eu aprendo aqui com o ladrão mau, ou Gestas, é que ele era incrédulo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim: se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Veja que ele esperava exclusivamente as coisas dessa vida. Ele poderia ter pedido qualquer coisa ao Senhor, ele poderia ter pedido qualquer milagre ao Senhor, como fez o outro ladrão. Já já nós vamos falar sobre o outro ladrão. Mas ele pediu: se tu és Cristo, não é você que é o Cristo? Não és tu que és o Jesus? Não és tu que faz milagres? Então faz um milagre aqui nesta vida. A esperança dele, a fé dele, estava única e exclusivamente firmada nas coisas desta vida. Ele não tinha esperança nas coisas eternas, ele não tinha esperança nas coisas que durarão para sempre. A esperança dele estava nas coisas finitas e passageiras desta vida. Veja que ele pediu apenas algo de momento, ele pediu apenas algo pontual, ele pediu apenas algo para aquele instante e para aquela circunstância difícil que ele estava vivendo, mas em nenhum momento ele se preocupou com a vida eterna e com as coisas da eternidade. Queridos, quantos de nós somos assim? Pensamos nas coisas materiais apenas, estamos ligados apenas às coisas materiais. Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá uma estabilidade no concurso, Senhor, eu preciso um carro novo, uma casa nova, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me dá. Quantas igrejas por aí pregam apenas isso? Quantas igrejas? Você entra nas redes sociais, é isso que se prega, coisas dessa vida. Não se fala sobre arrependimento, não se fala sobre perdão de pecados, não se fala sobre redenção, não se fala sobre salvação, não se fala sobre vida futura e eterna com Deus. Fala-se apenas da prosperidade dessa vida, fala-se apenas dos negócios dessa vida, fala-se apenas de coisas finitas e passageiras desta vida. E este ladrão, o ladrão mau, ele representa esse homem carnal, com a sua fé, com o seu entendimento, com a sua cosmovisão, apenas e tão somente ligada para as providências deste tempo e desta era. E Paulo, ele é muito claro: se assim nós pensarmos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
Por outro lado, nós temos o ladrão bom. O ladrão bom, segundo a tradição do Evangelho apócrifo de São Nicodemos, ele é chamado de Dimas. Então, o ladrão mau, Gestas; o ladrão bom, Dimas, segundo a tradição desses evangelhos apócrifos. Dimas, ele representa o homem espiritual. Veja lá em Lucas 23, que você tem aberto aí, verso 40. Mas o outro ladrão o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença de condenação? Olha que interessante. Aqui eu aprendo duas coisas nesse versículo. Primeiro, que Dimas, ou o bom ladrão, ele temia a Deus. Segundo, eu aprendo que ele repreende o ladrão mau, ou Gestas. Ele temia a Deus. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma condenação. Queridos, nós estamos condenados pelo pecado. O pecado, como diz lá no livro de Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas olha o que fala o verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós estávamos condenados, nós fomos condenados pelo pecado, mas nós fomos justificados pela graça de Deus. Então veja, esse ladrão, ele fala assim: olha, nós estamos condenados, nós estamos debaixo da mesma sentença de morte. Eles estavam condenados à morte pelos romanos, porém você e eu, nós estávamos condenados sim, porém Cristo nos justificou pela sua graça. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou pela sua graça. Nós tínhamos uma sentença de condenação à morte, e morte eterna, mas como diz lá em Colossenses no capítulo 2, verso 13 e 14, Ele nos perdoou em todas as transgressões e cancelou a dívida que era contra nós e consistia de ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Glória a Deus. Havia uma sentença condenatória contra nós, havia uma sentença de morte eterna, mas Cristo, por sua graça, Ele pegou a sentença que era contra nós e Ele cravou-a na cruz do Calvário, e hoje nós somos justificados pela graça de Deus. E veja que esse ladrão, ele temia a Deus. Mas por que ele temia a Deus? Porque ele era um homem espiritual. Ele entendia que o sofrimento que ele estava passando, a angústia pela qual ele estava sendo submetido naquele momento, não se compara com o sofrimento eterno que ele sofreria na morte eterna. Então ele temia isso. Ele temia, como diz lá em Mateus 10:28, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então aquele ladrão, ele tinha temor a Deus. O ladrão bom, ele tinha temor a Deus, porque ele tinha entendimento que a pior morte, que a pior condenação que ele poderia ter seria a morte e a condenação eterna, que não se comparava com aquele sofrimento na cruz. E ele temeu, e ele repreendeu ao outro ladrão, porque ele sabia que o escárnio,
ele sabia que a zombaria era injusta. Ele falou: olha, nós estamos condenados pela lei romana, e você vê no verso 41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem nem um mal cometeu. Veja a percepção dele. Primeiro, ele reconhece e confessa o seu pecado. Olha, nós estamos errados, nós somos criminosos, nós praticamos o mal, nós estamos justamente condenados pelo mal que praticamos. Nós vemos até aqui a lei da semeadura: quem planta, colhe. Então eles plantaram o mal, plantaram o crime e estavam sendo condenados pelo crime que praticaram. Perceba, a cruz, ela era destinada aos piores malfeitores. A cruz, ela era destinada aos mais execráveis criminosos. A cruz era destinada àqueles que praticavam os piores crimes, e eles estavam muito conscientes. Ele estava muito consciente daquilo que ele tinha praticado, porém ele disse: agora este homem mal nenhum praticou. Então eu vejo aqui uma condição de arrependimento, eu vejo aqui uma condição de confissão de pecado. Glória a Deus. Lá em Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontrará misericórdia. Lá em Provérbios também 17:15 diz assim: há duas injustiças que o Senhor abomina: uma, que o inocente seja condenado, e a segunda, que o culpado seja colocado em plena liberdade, como se fosse justo. Veja, a consciência, ele confessou o seu pecado, ele confessou o seu crime perante Jesus e perante aquela multidão que ali estava. Queridos, hoje nós vivemos uma geração que tem dificuldade em confessar pecados. Nós vivemos uma geração que são verdadeiros artistas, que são verdadeiros especialistas em fugir da responsabilidade por suas culpas. Negam, mentem e muitas das vezes preferem acusar: não, a culpa não é minha, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do pastor, a culpa é do fulano, do ciclano. São especialistas em fugir da responsabilidade ou da atribuição por seus pecados ou por suas culpas. Nós vivemos essa geração. Mas Provérbios 28:13, ele é muito claro quando diz que aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia, diferente daquele que não confessa, porque este não prosperará. Outra coisa que me chama a atenção aqui no verso 41, ele defendeu a Jesus. Ele defendeu Jesus. Ele falou: olha, esse aqui não tem culpa nenhuma, ele é um inocente. Queridos, quantos de nós, muitas das vezes, nos omitimos em defender o Evangelho? Somos omissos na defesa do Evangelho, temos vergonha, temos medo da rejeição social. Tem crente que nem se apresenta como crente no meio social onde vive, porque tem receio de ser rejeitado, tem receio de ser discriminado, tem receio que aqueles convites para sair, para passear, para dar um rolezinho, né, com os amigos, esses convites não venham mais. Tem receio de ser julgado, tem receio de ser apontado por ser cristão. Então muitos cristãos hoje em dia são agentes secretos do reino de Deus, se escondem, fogem e têm medo de se expor e confessar publicamente o nome de Jesus. E isso não é de agora. Veja lá em João 12, 42 e 43, diz assim, referindo-se aos fariseus: apesar de tudo,
Até muitos dos principais dos fariseus creram em Jesus, mas não o confessavam publicamente por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muito atual isso, muito atual. Mas esse ladrão, ele não teve vergonha de reconhecer os seus pecados, ele não teve problema em confessar as suas culpas e defender o Evangelho, e defender Jesus. E nós temos uma promessa disso, lá em Lucas 12, diz assim, Lucas 12, 8 e 9, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos homens, dos anjos de Deus. Glória a Deus. Verso 42, então disse ele, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, o pedido de misericórdia. E segundo, ele creu na realeza de Jesus. Queridos, nós homens, nós humanos, temos essa capacidade, infelizmente, de muitas das vezes queremos resolver tudo com a nossa própria força. Eu mesmo, em alguns momentos, já me peguei fazendo algumas coisas. Não, eu vou resolver do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, né? Porque eu sei o que eu estou fazendo. E quantos de vocês também já não agiram dessa forma? E às vezes nos esquecemos que Jesus está ali ao lado. Jesus está ao nosso lado. E esse ladrão, o ladrão bom, ele não esqueceu, não. Ele tinha muita consciência, ele tinha muita noção que Jesus estava ao lado dele, que ele podia pedir o que ele quisesse. Então ele teve a humildade de chegar com Jesus e falar: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Com toda a humildade, mesmo diante daquelas circunstâncias, ele clamou a Jesus. Ele talvez tenha vencido o seu orgulho, ele talvez tenha vencido a sua prepotência humana, ele talvez tenha vencido a sua racionalidade humana de querer resolver as coisas por si mesmo, mas naquela circunstância ele reconheceu que ele dependia do Senhor, que ele precisava do Senhor, que ele tinha que se humilhar diante do Senhor para que ele alcançasse a sua misericórdia. Que nós possamos ter na nossa mente, meus irmãos, esse pensamento, essa noção, essa humildade de sempre reconhecermos que Jesus, em todas as circunstâncias, está ao nosso lado e que Ele está ali para que nós sejamos alcançados pela sua misericórdia. E outra coisa que me chama muita a atenção: muitos viram Jesus fazer milagres. Muitos viram Jesus operar maravilhas. Muitos viram Jesus até mesmo ressuscitar mortos e não creram. Este ladrão encontrou-se com Jesus, certamente no pior momento do ministério e no pior momento da vida de Cristo aqui nesta terra, no momento de maior dor, no momento de maior humilhação pública, e ele creu em Jesus. No momento em que Jesus mais foi humilhado, ele creu na realeza de Cristo. No momento em que Jesus foi terrivelmente aviltado, terrivelmente insultado, terrivelmente destruído em sua carne, ele creu que ele era rei, e ele era rei de um reino eterno, e ele era rei de um reino que para sempre triunfará. Aleluia. E nós, irmãos, muitas das vezes nós estamos tão bem, muitas das vezes nós estamos tão prósperos,
Muitas das vezes está dando tudo certo na nossa vida, nós estamos navegando em céu de brigadeiro, o mar está calmo, está tudo tranquilo, e nós nos esquecemos de Jesus. Relaxamos, passamos a orar menos, passamos a buscar menos, nos afastamos da intimidade com Ele. Mas Jesus nessa noite Ele te convida, meu irmão, não espera chegar numa situação como essa, não espere chegar num aperto, não espere chegar no momento de tribulação, no momento de tempestade aí nesse mar da sua vida. Não, permaneça íntimo do Senhor, permaneça próximo do Senhor, permaneça clamando ao Senhor, permaneça com o Senhor em toda e em qualquer circunstância. E ele reconheceu a realeza de Cristo e do reino eterno de Cristo. Lá em Apocalipse 5,13 diz assim: e eu vi a toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e os que estão no mar, e a todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas a ele ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Essa é a realeza, essa é a realeza. Ele não viu, ele creu nessa promessa. E no verso 43 e último, Jesus respondeu a ele dizendo: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus lhe deu uma resposta simples, curta e direta. Hoje, eu garanto, você estará comigo no paraíso. Jesus lhe deu certeza de vida eterna. E Jesus lhe deu certeza de que ele poderia crer e ter esperança de que ele foi preparar um lugar. Que nós possamos ter essa esperança, meus irmãos, no nosso coração. Que nós possamos ter esta maturidade espiritual deste homem. E é interessante como o bom exemplo deste ladrão, do bom ladrão, ele nos confronta. Ele nos expõe até mesmo a alguns fracassos da nossa vida espiritual. Se você estiver atento àquilo que foi ministrado hoje, certamente o Espírito Santo ele está reverberando aí na tua mente, em alguns momentos de fracassos. Assim como reverberou na minha vida, eu tenho certeza que algumas situações, o Senhor, através do Espírito Santo, Ele está confrontando no teu coração. Aí a pergunta é para você refletir: será que nós somos tão bons quanto a este ladrão? Ou será que nós somos inferiores a ele? Será que nós nos arrependemos o suficiente? Será que nós temos a humildade suficiente para confessar nossos pecados diante do Senhor? Será que nós temos a humildade suficiente para reconhecermos a nossa dependência do Senhor? Será que nós temos a maturidade espiritual suficiente para, ao invés de crermos e determinarmos as nossas experiências com Deus apenas e tão somente nas coisas dessa vida? Ou a nossa mente ela está ligada nas coisas do alto, que são coisas eternas e coisas infinitas e para todo o sempre? Como está a nossa relação? Para nós encerrarmos, meu irmão, 4 aplicações pessoais muito rapidamente para os nossos corações. Primeira, que não esqueçamos que somos miseráveis pecadores, estando sempre na dependência da soberana vontade de Deus. Querido, nós só estamos aqui porque Deus nos permite estar aqui. Se hoje nós somos salvos, é porque Deus nos permite sermos salvos. Se hoje nós temos um direito e herança ao reino eterno com Ele,
é porque Ele nos permite. Se hoje você e eu podemos ser chamados de filhos de Deus, é porque Ele nos permite, porque nós éramos pecadores, miseráveis, perdidos, desgraçados, mas a graça de Deus nos alcançou. É pela vontade dEle, que é boa e é perfeita e é agradável em todos os seus desígnios. Segunda reflexão ou aplicação pessoal: a salvação não vem por obras. Irmãos, o que foi que esse ladrão fez? A Bíblia não especifica nada. O que foi que ele fez para merecer a salvação? Nada. O que eu entendo do contexto é que ele conhecia Jesus de alguma forma. Talvez, assim como o outro ladrão, o ladrão mau, tenha presenciado algum milagre de Jesus, tenha participado de alguma reunião com Jesus, de algum sermão pessoalmente, ou tenha ouvido falar da fama de Jesus que se estendia por toda a Jerusalém e Judéia e Samaria e toda aquela região. Mas de fato, o que foi que ele fez? Nada. É a graça, meus irmãos. O que nós aprendemos aqui, que não há nada que você possa fazer, que eu possa fazer, que nos acrescente uma única grama à nossa salvação, ou à vida eterna. Por melhor que você seja, por mais caridoso que você seja, por melhor filho, ou melhor marido, ou melhor filho, ou esposo, avó, melhor empregado ou empregador, por melhor que você seja, por mais solícito em relação às necessidades do próximo que você seja, nada você pode fazer que acrescente a sua salvação, que não seja pela graça de Deus, que é o favor que você não merece, que é o favor que Deus dá, porque Ele quer dar, porque Ele é soberano e porque Ele ama a você. Glória a Deus. E a maior manifestação de amor de Deus foi revelada na cruz. Terceira aplicação pessoal: nós como cristãos temos o dever e a responsabilidade de pregarmos as boas novas do Evangelho. Queridos, o ladrão mau, ele se perdeu porque ele não recebeu as boas novas. E se recebeu de forma incompleta. E se recebeu de forma completa ou incompleta, ele não creu. E por que ele não creu? Porque ele não era discípulo de Jesus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura e nação, né? E fala assim: e fazei discípulos. E fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles todos os meus mandamentos ou ordenanças. Queridos, nós focamos muito no ID, só que o ID, ele é o meio, o ID é o canal, porque você tem que ir. Parado você não vai fazer nada, em casa você não vai fazer nada, sentado apenas no banco da igreja por religiosidade você não vai fazer nada. Então o ID, ele é o meio, mas nós temos que focar no fazer discípulos. Deus não nos chamou para fazermos crentes. Crentes tem um monte, crentes até o diabo e os demônios. Deus nos chamou para fazermos discípulos. O discípulo é aquele que imita o seu discipulador. O discípulo é aquele que aprende a palavra de Deus. Aí alguém vai perguntar: e como eu faço discípulos? O verso 19 e 20 nos ensina: primeiro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o batismo é o primeiro passo que simboliza o novo nascimento em Cristo. E segundo, ensinando os meus mandamentos. E nós falhamos, meus irmãos. Nós falhamos, nós achamos que basta você pregar o Evangelho, a pessoa vir à frente e aceitar Jesus, está tudo certo. Não está certo. Nós temos que discipular, meus irmãos, nós temos que ensinar, e discipular é pregar a palavra, e discipular é ensinar a palavra, e discipular também com o nosso bom exemplo. Então, você discipula.
através da escola bíblica dominical. Você discipula através das células, pequenos grupos, núcleos familiares, e você discipula também como seu exemplo cristão. E muitas das vezes nós falhamos, eu falho, cada um de nós falhamos. Cristo nos chamou para pregarmos as boas novas do Evangelho, fazendo discípulos. Por isso que o ladrão se perdeu, porque ele não foi discipulado. Ele é uma pessoa que não aceitou a Jesus, não creu em Jesus, zombou de Jesus, banalizou Jesus e o Evangelho. E assim o mundo está se perdendo. E nós estamos omissos, muitas das vezes, em relação a isso. Quarta e última reflexão ou aplicação pessoal. Devemos manter a nossa mente nas coisas eternas. Fique de pé em nome de Jesus, só por alguns minutos. Veja que o mau ladrão, ele tinha a mente dele ligada nas coisas dessa vida. Mas o bom ladrão, a mente dele estava ligada no céu, ligada nas coisas eternas. O bom ladrão poderia ter dito: Senhor, faz um milagre, por favor. Quebra aqui as cordas que nos amarram e faz-nos descermos dessa cruz. Nos dá uma boa família, nos dá um bom emprego, nos dá um bom automóvel. Naquela época é um bom jumento, né? Meio de transporte, né? Senhor, nos dá um bom emprego, nos apresenta aí uma boa hebreia para nós casarmos. Mas ele não pediu nada disso. Ele falou: Senhor, eu quero estar contigo para sempre. Não estou dizendo que é errado você querer o melhor para você e para sua família. Não, muito pelo contrário. Trabalhe, estude, prospere, que o Senhor te abençoe. Mas não é só isso. O principal é pensarmos nas coisas do alto, porque tudo isso acaba, tudo isso perece. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Amém? Quero orar por você nessa noite. Senhor, que essa palavra fique nos nossos corações. Que essa palavra, Senhor, seja semeada, meu Deus, em cada um de nós. Que essa palavra, Senhor, nos confronte. Que essa palavra exponha, Senhor, os nossos fracassos como cristãos, para que nós possamos mudar, para que nós possamos ter uma nova rota de edificação e de crescimento. Senhor, que nessa noite nós possamos nos arrepender, que nessa noite, Senhor, nós possamos confessar, aleluia, que nessa noite, Senhor, nós possamos nos encontrar de novo contigo. Se há alguém aqui que tenha perdido o caminho, de repente, Senhor, alguém aqui tenha esfriado por conta da pandemia, ou mesmo você que está em casa assistindo a gravação desse vídeo, de repente você está aí e não quer mais voltar para a igreja, você está frio, você se acomodou, você não tem mais forças para vir. Nessa noite eu conclamo a você a fazer como o bom ladrão, a ser confrontado por esta palavra, a confessar os seus pecados, a confessar as suas falhas, a reconhecer humildemente que você precisa de Deus e que Ele é um rei não deste reino que perece, deste reino que se acaba, que se consome, mas Ele é rei de um rei eterno que triunfará para sempre. Senhor, que nós possamos estar com os nossos pensamentos, cada um de nós, começando por mim, com os nossos pensamentos ligados nas coisas do alto e nas coisas eternas, Pai. Você que está aqui, meu irmão, você que está aí na sua casa, receba o abraço do Senhor,
receba o abraço do Espírito Santo de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Deus, e que você possa sair daqui renovado, e que você aí na sua casa, você mesmo, que não quer mais voltar para a igreja, que essa palavra alcance o seu coração aí, porque Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe, como diz lá em Jeremias 23, e que você possa ser alcançado e renovado, e que o seu ânimo, a sua força possa ser restituída, e que você possa voltar, porque o Pai está aqui. Assim como Jesus estava ali na cruz com os braços abertos, o Pai está aqui, mas não com os braços abertos pendurados de cruz. Ele está com os braços abertos em pé, no seu trono de glória, o trono do Cordeiro. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja ele a honra, a glória, o poder, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, tome seu assento, em nome de Jesus.